Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta terça-feira, 11 de setembro, um dia de má lembrança para os americanos e para o mundo em geral, né? Mas um dia pesado para o futebol também. O Maicon tratou de colocar gasolina na fogueira, depois de ser atacado, entre aspas, pelo Dourado, que perguntou, mas cadê o Maicon que não entrou em campo? Eu fiz 2 injeções e joguei o Grenal, mas tem gente que foge, o Pipoca, uma coisa assim, né, para não ficar ausente. O Dourado deu essa entrevista depois do jogo. E hoje o Maicon respondeu. Aliás, eu vou dizer, eu não sei se passou pela assessoria de imprensa, pelo departamento de futebol, ou se o Maicon pediu para falar. Eu acho que era justamente o único que não poderia falar. Tem uma hora que nós vamos ter que recuar. Ele não falou sozinho, né, Rei? Não falou sozinho. Falou primeiro o Dourado. Não. Mas ele hoje deu a entrevista acompanhado, assessorado. Eu estava no meio... meio... Estava o Alberto Guerra de um lado e o André Zanota do outro. Então não foi um jogador que... Mas então nós estamos querendo alimentar uma guerra. Porque não é possível. Eu achei que lá atrás, quando o Sacha provocou e o Edilson respondeu, que ali já fosse ficar de bom tamanho. Mas o que nós estamos querendo? Que no próximo Grenal tenha que ter 8 juízes? Olha, Rec... Triplicar o policiamento? Em primeiro lugar, boa noite. Boa noite. Em segundo lugar... Eu peguei só um pedaço do Maicon e não peguei o contexto, porque eu estava correndo feito bicho. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer 2 coisas. Em segundo lugar, 2 coisas. João, boa noite. João de Almeida Neto. Hoje só temos autoridades aqui. João de Almeida Neto, professor no carro. Em primeiro lugar, registrar... Daqui a pouco o Luiz Braz também. A alegria de dividir um programa com o João, que há muito tempo não acontecia, né? E é bom. Eu gosto de conversar com quem é gremista, quem assume que é gremista, quem tem opinião e entende que não é meu inimigo, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Não só assume que é gremista, mas conselheiro do Grêmio. Ah, tu é conselheiro, João? Sou. Eu não sabia mesmo. De qualquer forma, eu acho assim, a imprensa caiu na esparrela. E aí eu quero começar fazendo um elogio a um colega teu, comentarista, que disse hoje, no programa das 6 horas, que ele se constrangia, ele se envergonhava de que a primeira pergunta que foi feita ao técnico que tinha ganho o Grenal e era líder do Campeonato Brasileiro, a primeira pergunta da imprensa foi sobre as confusões. A primeira pergunta. Também tem a participação da imprensa, sim, nisto. Agora, eu acho que o Renato, que eu vivo dizendo que é extremamente inteligente... Você está falando da entrevista pós-jogo? Estou falando da entrevista pós-jogo do Odair. Mas ali estava efervescente o negócio. Pois mas aí com cabe... todo respeito ao colega. A entrevista do Odair, como aliás, a entrevista do presidente do Internacional, a entrevista do vice-presidente do Inter. O presidente Roberto internacional não falou. Eu estou me referindo a uma que eu escutei agora de tarde. Do Marcelo, a entrevista do Melo também... e do Romildo. Engraçado do presidente Marcelo. Foram entrevistas muito ponderadas. Sim. Eu não vi nenhum tipo de desrespeito de parte a parte. Eu acho que o que aconteceu foi uma flauta natural. O Internacional ganhou o jogo e tocou flauta. E qual é o problema que tem nisso? Não, o que eu quero dizer é que se exacerbaram as coisas. O Rodrigo Dourado, que é um rapaz que eu conheço o pai dele... Mas ele está admirado do Maicon não ter jogado o Grenal? Eu vou explicar para ele por que o Maicon não jogou o Grenal. O Maicon não jogou o Grenal porque o Maicon está se recuperando de uma lesão para jogar a Copa Libertadores. É por isso que o Maicon não jogou. Agora, alguém acha que o Maicon não jogou porque pipocou? Não. O Maicon já jogou o Grenal onde o resultado foi 5-0. Mas então o Maicon vai estar pipocando num jogo de um campeonato onde o Grêmio está ali, né?
O Grêmio está, como dizia o Brizola, comendo pelas beiradas. O Grêmio não está indo com sede ao pote. Mas pelo jeito o Michael... Nós perdemos um... Por acaso o Cebolinha também não jogou porque pipocou? O Kahneman não jogou o Grenal também porque pipocou? É isso? É isso que estão achando? Não. Mas o Michael podia não responder, né? Mas o que o Michael disse? Mas é todo o interesse. Chamou Mas, Rec, quanto de mais perna responder... dura, o Dourado. Quanto mais responder... Nós vamos botar um pouquinho daqui a pouco. Quanto mais querela houver, menos vai se falar no fato de que o Grêmio está 8 pontos atrás do Internacional e que o Grêmio vai jogar a Libertadores, como o João disse, e que no Campeonato Brasileiro o Grêmio cada vez tem menos chance e que o Internacional, o surpreendente Internacional, o time de Série B do Internacional, segundo o Renato, é o líder do campeonato. Este assunto está sendo desviado. E por isso que eu disse no começo que o Renato é extremamente inteligente, porque ele tirou o foco. Mas não precisa ser tão inteligente assim, né? Pois é, mas tirou ou não tirou o foco do jogo e do resultado do O jogo? Renato precisa disso? Claro que precisa. Ele não pode ir lá e dar uma entrevista com a categoria que ele tem de sobra para dar uma Mas e entrevista? aí vão falar do jogo, vão falar Sim, mas não- da derrota. Ele tem que ser protagonista de uma confusão. Mas você O Renato não teria nada para explicar. A vitória do É óbvio. Internacional, a vitória do Fala Internacional, normal e deu. a vitória do Internacional foi uma vitória merecida, mas não foi uma vitória insofismável. Não? O jogo poderia ter sido empate, poderia ter sido ganho pelo Grêmio também. Claro. Então não houve assim Claro. uma catástrofe do Grenal, que o Grêmio saiu de lá humilhado, gozado. É que existe Perdemos um Grenal. Perfeito, perfeito. Não é? João. Dentro da maior normalidade. O jogo foi de absoluta normalidade. Por sinal, como foi o bem o Internacional juízo, fez um gol, aproveitando uma falha coletiva da defesa do Grêmio. Inteligentemente, o jogador se projetou, ocupou o espaço, cabeceou, fez o gol. Maravilha! O Grêmio poderia ter empatado, poderia ter virado, poderia. O Internacional poderia ter feito o segundo gol, poderia, se não fosse a desatenção do centroavante em se colocar numa posição de impedimento, num contra-ataque de 5 contra 3. Era só Poderia ficar ter quieto. feito 2-0. É verdade. Então foi a maior normalidade, não tem nada que explicar. Mas, João, esse mimimi aí da flauta. Mas esse Pô, mimimi... A flauta, pelo amor de Mas Deus. esse mimimi... Agora, ainda bem que só tem Grenal ano que vem. Mas não é essa a questão, Rec. O Sacha tocou flauta quando saiu campeão gaúcho. O Edilson. O Edilson retrucou, depois não sei quem retrucou. Tá. Mas, Rec, Mas tá na hora de terminar isso aí. Mas, Rec, quanto mais se falar disso, menos vai se falar do fato de que o Internacional, que é um grupo extremamente limitado, e está aqui quem disse, e eu não tenho vergonha de errar, eu erro e acerto, faz parte. Eu disse, perguntado pelo REC, há 3 meses atrás, que eu achava que o Internacional não tinha condições de disputar o título. O senhor enxerga o Inter campeão brasileiro? Não sei. Eu acho que hoje... Mas que o senhor ele... consegue enxergar assim, Não, vislumbrar? mas ele hoje, evidentemente, é postulante. Evidentemente que é postulante. Eu achava que não era, eu errei. Tudo bem. Não, acontece. postulante é. Agora, não se fala no fato de que o time do Grêmio, nós estamos falando do campeão da Libertadores, não é de um time comum. O campeão da Libertadores jogou os últimos 3 Grenais contra o Internacional e perdeu 2 e empatou 1. E não se fala do fato de que o jogador número 1 da América foi o responsável por o Grêmio melhorar, porque ele saiu e entrou um menino no lugar dele e o Grêmio cresceu. Porque o Luan vem jogando rigorosamente nada. Não vem jogando. E isso tem prejudicado muito o Grêmio. Essa é a parte ruim da notícia. A parte boa é que na hora H o Luan tem dado a resposta. Nos grandes momentos do Grêmio, nas 4 conquistas, o Luan deu resposta. Mas ele é um grande jogador. Mas ninguém é escolhido o melhor da América pela sua bela cara. Lógico que ele foi escolhido o melhor da América. Ele não é um tá grande- bem. Ele Ele não é um tá grande bem. jogador. Mas ele não vem bem. Não vem bem. O Jeromel, que é o melhor zagueiro do Brasil, não vem bem. Não vem bem também. Não vem bem.
Isso é um fato. Eu acho que o Léo Moura também, eu não sei se vai Só ser que, Léo Gomes e tal, mas com todo precisa de alguém com mais com vitalidade. todo o mimimi, para usar a expressão do João, não se fala nisso. Não se fala no fato de que a zaga do Internacional está jogando uma enormidade. Eu brinquei em aula que o Liverpool entrou em contato com o Internacional para oferecer o Alisson e mais 5 milhões de euros pelo Marcelo Lomba. Por quê? Porque o Marcelo Lomba está jogando hoje de uma forma fantástica. Isso é um fato. Sabe qual é a terceira defesa menos vazada? Até estava confirmando para não ficar só com a minha cachola do Campeonato Brasileiro. A primeira é do Grêmio com 12, a segunda é do Internacional com 13. A terceira, Palmeiras com 16. Não é só uma coincidência, né? Bom, mas Filipão não toma gol há séculos. Mas quanto tempo Agora faz? o Internacional tem. 19 tem o São Paulo. O Vê como Internacional, salta, né? o Internacional tem na próxima rodada uma oportunidade de aí sim se credenciar realmente como postulante. Quer dizer, já se credenciou, mas de mostrar que realmente é o principal candidato. Porque há o confronto direto entre São Paulo e Palmeiras. Estou certo ou estou errado? Sim. São Paulo e Santos. Se eu não estou São enganado. Paulo e Santos. Até olha aqui. Mas pode ir Quais falando. são os. Não, porque o meu raciocínio está prejudicado, porque eu achei que o jogo era São Paulo e Palmeiras. É São Paulo e Santos. É São Paulo e Santos. Palmeiras joga com quem? Já te reforço aí. Porque o Internacional tem. Bahia. Então não se confirma o meu raciocínio. Porque o Internacional vai pegar um time que não vem bem, que é a Chapecoense. E é franco favorito para ganhar. Assim como o Palmeiras também é. Você acha que é franco favorito? Eu acho. Favorito é. Mas lógico que é favorito. Lá em Chapecó? Não. Favorito é. Não quer dizer que vai ser um jogo fácil. É só pegar a biografia recente. 3 jogos, 3 vitórias da Chapecoense. Esse ano? Não esse ano. Mas quem é que vai jogar lá? Quem é que vai jogar lá? Não, é um Inter melhorado. Muito melhorado. E periga a Chapecoense. A Chapecoense joga em casa, Atlético. quinta-feira. A Chapecoense joga em casa com o Atlético Paranaense. Se perder, cai o técnico. E esse Atlético Paranaense é traiçoeiro. É só um pouquinho. Não se diz que o time que joga no meio da semana tem desvantagem para o time que não joga no meio da semana? É, isso se diz. Então. E ainda E o Inter é o líder e a Chapecoense está em lá embaixo. décimo não sei quanto. 19º. Então, se o Inter não... Claro que o Inter é favorito. Não quer dizer que vai ganhar fácil. Agora, é óbvio que é favorito, o João tem toda a razão. Olha aqui, Como ó. o Palmeiras é favorito contra o Contra Bahia. o Bahia. É em Bahia ou é em Palmeiras? É em Palmeiras. Deixa eu ver. Não, é em Bahia, é em Bahia. Ah, bom. Olha aqui, Pode ó. fazer uma frentezinha. Vamos Mesmo lá, assim, então. Não vai. Vamos lá. Olha aqui, ó. Rodada 20. Deixa eu ver aqui. Falta muito, É né? atrasado o jogo. Chapecoense e Sim. Atlético Paranaense. Sim, é um jogo atrasado, por isso que tem no meio da semana, junto com a Copa do Brasil. Rodada 25 de 30. Isso prova que o Grêmio poderia ter antecipado o jogo contra o Paraná, que a CBF teve má vontade com o Grêmio. Por que vai ter, junto com a Copa do Brasil, um jogo de Campeonato Brasileiro? Por que não podia ter 2? Onde é que está escrito que é impossível o Grêmio jogar com o Paraná, o Grêmio sendo representante brasileiro na Taça Libertadores da América? Sabe para mim o que é isso? Ignorância. O Grêmio pediu. O Grêmio joga terça. Por que o Grêmio tem que jogar sábado? Para obrigar o Grêmio a jogar com as reservas? O Grêmio queria jogar com os titulares, porque o Grêmio quer se manter vivo, até pelo discurso do Renato, e pediu para jogar na quinta. E aí eu concordo em 100%. Eu critiquei o Renato algumas vezes essa semana, mas nisso aí, 100%. Quinta-feira contra o Paraná. Pediu, levou. A CBF não está pagando avião para consertar em parte o que fez com o Cruzeiro e o Flamengo, para trazer o Dedé e o Paquetá? Está pagando o avião. Quer dizer, é o Grêmio que está aqui, que é só dizer assim, não, ok, está tudo certo. Eu falo com a televisão, o Zanini fala lá com a televisão e vê uma maneira de transmitir esse jogo do Grêmio e acabou. É quinta-feira e acabou. Sim. Por que o Grêmio tem que jogar no sábado à tarde? E olha o absurdo, vê como é má vontade mesmo. Propuseram um horário que até então é inédito no futebol brasileiro. Jogar às 11 horas da manhã de sábado. Parece deboche isso. Mas você pode jogar às 11 da hora da manhã de sábado, que não é hábito, que não tem nem grade para isso. Por que não pode jogar na quinta?
Se já tem um jogo na quinta, que foi pelo mau tempo. Então, tá bem, o mau tempo é um infortúnio, é uma coisa que surge e tal. Mas se pode pelo mau tempo, Não, pode também claro, com um pedido claro. de time que joga Se Libertadores. foi possível transferir, seja lá por que motivo. Até porque, Para mim isso é ignorância. até porque não haveria prejuízo para ninguém se o jogo do Grêmio viesse para Não, quinta-feira. e não interfere na vida de ninguém. Não é Nada. nem pela liderança, não é nem pela Libertadores, não é a mas- penúltima rodada, nem a última. Não. Mas aí só para saber tudo aqui então. A 25ª agora, completa. Sábado, Ceará e Vitória. Sábado, Grêmio e Paraná. Sábado, Vasco e Flamengo. Domingo, 11 da manhã, Botafogo e América Mineiro. Domingo, 4 da tarde, Cruzeiro e Galo. Olha aqui, ó, Cruzeiro pode melar a vida do Galo aí. Cruzeiro e Galo, Bahia e Palmeiras lá em Salvador. Atlético Paranaense e Fluminense. Santos e São Paulo, e é em Santos. Mas aí vale a tua tese, que é a chance de ouro do Inter. Palmeiras joga na Bahia. Santos joga em casa numa ascendente. Mas chance de quê, Rec? Do Inter se consolidar. Mas O que o João quer dizer é mirar com mais força ainda no caneco. sim, mas são tantas rodadas. O importante é que o Internacional e Depois o Inter vai a São Paulo jogar com o Corinthians. eu acho que isso tem que ser ressaltado. O Internacional, nos primeiros 5 jogos do primeiro turno, o Internacional fez 5 pontos. Nos mesmos 5 primeiros jogos do segundo turno, o Internacional fez 11 pontos. 11 é isso, Rec? Sim, 11. 11 pontos. É essa a diferença. Mas aí, depois desses 5 que o senhor está falando, o Internacional conseguiu 3 vitórias. Contra Chapecoense, contra Corinthians, contra o Vitória da Bahia. Estou vendo aqui o primeiro turno. Vitória da Bahia, e acho que tem mais uma Sim. vitória. E empatou com o Sport Recife daí. Sim, mas fazem 16, em 17 ou 18 jogos. O Internacional perdeu um único jogo. Em 17 ou 18 jogos. E um jogo que não era para perder. Mas perdeu um jogo. Teve um pênalti Mas que perdeu um e a jogo. expulsão do Alessandro. Mas perdeu um jogo. Significa que tu tem uma campanha extraordinária. Já dá para confiar no Internacional? Dá para confiar que o Internacional tem um rendimento médio, que acabou com a possibilidade de rebaixamento, que o Internacional tem 90 e tanto % de chance de estar na Libertadores do ano que vem. E que, bom, vai manter, vamos ver. O Luiz Braz deve estar engarrafado no trânsito aí, nem sei se vai conseguir chegar. Mas eu vou chulhar aqui, vou fazer um intervalo comercial e depois eu quero fazer uma pergunta mau caráter, professor. Mais uma. É uma pergunta que é meio pesada. Está preparado, João, com esse teu terno maravilhoso? Mas é para mim ou para ele? Para todo mundo. Fale. Fale. O João não tem medo de cara Não, feia. não. Me chamam de boca brava. Já voltamos. 7h30, chegou Luiz Braz. Você me perdoa. Tu veio fazendo voltinhas também. O engarrafamento, eu já dirijo mal. E ainda com o engarrafamento que tem, aí eu chego muito atrasado. Mas não chegou atrasado nada. Fizemos só uma introdução aqui, abordamos a entrevista do Maicon, que você deve estar por dentro. Sim. Deixamos para colocar a entrevista agora, justamente para debater com a sua presença. E depois eu tinha anunciado aqui para o professor Enio, para o João de Almeida Neto, que ia fazer uma pergunta mau caráter. Olha, você me dá a oportunidade dos meus amigos me verem, quando eu sabe que todo mundo que me encontra na rua fala assim, te vi no programa do REC. Então, eu quero agradecer muito você, tá? Muito obrigado que legal. pelo convite. Que legal. E sabe que isso aí, ontem, até aproveitando o ensejo e a deixa do Luiz Braz, parece que combinamos até, nem deu tempo, senão seria até melhor, combinadinho assim. 21 mil pessoas visualizaram o programa de ontem, no Que Facebook. beleza. 21 mil pessoas visualizaram. Claro que é pós-Grenal, claro que teve confusão no Grenal, que acaba avolumando a audiência. Não, mas o teu programa é referência, tem sido referência, Obrigado. com certeza, sabe? Eu tenho ouvido isso na cidade. Tem inclusive um pessoal do Rio de Janeiro, que está aqui em Porto Alegre, trabalhando com a gente lá no Unificado, e que estão assistindo. Queria mandar um abraço para o Sérgio
para o Piatto que estão assistindo Cadeira Cativa. E a oportunidade de conviver com essas figuras aqui, né, que ninguém precisa falar, né, o que eles representam para a nossa cidade. Né? Se vocês quiserem me chamar de idiota, João. Viu, João? São duas pessoas. Não, os três representam muito bem a nossa cidade. Ensino, música, rádio, também o poder público, quer dizer, pelo amor de Deus, né? Aqui tem sobra de categoria. O único guaipeca aqui sou eu. Tá bem, tá bem. Nós elogiamos bastante. Agora faz a pergunta. Então vou fazer a pergunta. Então, primeiro a entrevista, o Maicon primeiro. Não, daqui a pouco o Maicon. Daqui a pouco está sendo editado lá. Tá. Faz a pergunta. A pergunta é a Para seguinte. ver o que o Maicon disse. Eu estou curioso para ver, porque eu vi tanta crítica, a entrevista dele, estou curioso. Olha, João, você sabe que eu sou gremista, já fui do conselho, hoje não sou mais, mas eu acho que não precisava ter essa entrevista do Maicon. Eu ouvi a entrevista, sabe? Acho o Maicon, tudo bem que acho o Maicon um precisava. baita jogador de futebol. Eu até nem vi a entrevista, mas vamos dar de barato que não precisava. Agora, não, e ele dá um nome hoje. que parassem com esse negócio de toca-flauta. Não, o Maicon dá um Aí, nome. terminado o Grenal, o jogador internacional toma a iniciativa de toca-flauta. Quer dizer, recomeça uma engresilha que eles tinham proposto terminar. Então, todo mundo erra. O que o Maicon fez, o Maicon é um atleta, é um cidadão exemplar. Sim, com certeza. Capitão do Grêmio várias vezes. E deu uma entrevista ali que disse alguma coisa que não devia. Bom, todo mundo erra, todo mundo, às vezes, passa um pouco do limite. Maicon passou. O que vão fazer? Agora, os jogadores internacionais também passaram. João, posso dizer, Romero, também são passaram. São dois assuntos, João, olha só. Um, eu acho que, na minha opinião, o Maicon foi mal na entrevista. Outra, o D'Alessandro, eu acho que já da outra vez, e o Maicon disse que foi ele que foi lá no vestiário pedir para eles para baixar a bola, quando eles estavam no negócio das redes sociais, porque eles já estavam até envergonhados, porque o Grêmio estava numa fase muito boa e eles estavam numa fase ruim. Então o D'Alessandro também nesse jogo, mais uma vez, o D'Alessandro contribuiu para que os ânimos ficassem daquela forma que ficaram no final do jogo. No campo. No campo, exatamente, Então, ele estava meio acelerado, só que até agora eu não vi o que ele fez. Ele ficou meio ali retoçando e tal, mas não... Mas percebam, são 7h35, nós não falamos... O programa começou às 7. Mas o Maicon reacendeu, professor? Mas é isso que eu estou dizendo, nós não falamos 1 minuto do jogo jogado. O mesmo... Não, o Maicon não reacendeu. O João falou um pouquinho da reacendeu. chance de gol e deu. Mas o Maicon Luiz não Praz acabou de reacendeu. dizer que não precisava ter a entrevista. Não, quem reacendeu foi o Rossi. o Rossi, Depois de também. terminar o Grenal, que foi lá tocar flauta. Não, o Rossi é um idiota, né? Esse foi o que reacendeu. O Rossi foi um Os idiota. jogadores do Grêmio apenas reagiram a essa flauta. Não, que eu falei de reacender, João. Que eu achei que não deviam reagir. Não, hoje. Estou falando de hoje. Reacendeu hoje, porque deu entrevista. Deu uma entrevista porque o Rodrigo Dourado disse que o Maicon tinha pipocado no Grenal. Então o Rodrigo Dourado vai para a televisão e diz onde é que estava o Maicon. Que o Maicon não entrou em campo. Por que ele não entrou em campo? O Rodrigo Dourado pode dizer isso. O Maicon tem que ficar de boca fechada. Eu critiquei o Dourado também. Olha só, e o Maicon dá no Dourado tinha absoluta razão o Maicon de falar, porque ele foi atacado pelo Dourado. Então o Maicon respondeu o Dourado muito bem. Eu continuo insistindo, João, eu acho que não precisava ter, sabe, essa entrevista. Eu acho que não precisava. Eu acho que ele podia ter respondido para o Dourado, eu acho que ele tem categoria suficiente para responder para o Dourado. Tudo aquilo que ele disse para o Dourado, ele disse exatamente externando aquilo que ele pensava e com a raiva que ele estava naquele momento do Dourado, né? Agora, se continuar esse papo todo como está indo, o que vai acontecer é que isso vai passar para as torcidas. Vai. Sabe, o que a gente tinha conseguido já até um determinado momento, que era até a torcida as mista. torcidas, exatamente, está reacendendo tudo, sabe, né? E isso é muito ruim. Eu acho que nós temos que colaborar, nós, não é? Já estou com vergonha de fazer minha pergunta à mão, cara. Para mim, o que sobra disso aí é o seguinte: o Rodrigo Dourado é um grande jogador, é um rapaz excelente, eu já conversei com ele, é um moço educado, é uma pessoa fina, é um cara querido,
E se ele disse uma palavra ou outra que não devesse dizer, isso não muda em nada o conceito que eu tenho dele, que é do mais alto nível. E o mesmo se aplica para o Maicon. Maicon é um cidadão, capitão do Grêmio, um chefe de família, um grande jogador, campeão da América, cogitado para ir para a seleção brasileira. E se ele disse uma palavra ou duas que não devesse dizer, também, para mim, não muda nada o conceito altíssimo que eu tenho dele. Por isso. Os dois, para mim, são grandes jogadores, grandes cidadãos, merecem o meu maior respeito. Agora, João, Por isso que a gente podia aproveitar a oportunidade E mudar de assunto. e falar do futebol. Falar do que aconteceu no campo. Tá, e vou do dizer- jogo. Tá, e a pergunta veio ou não veio? Eu vou fazer. Eu vou fazer. O diabo é atento, o cara, e eu vou fazer. É pergunta mau caráter. É pergunta mau caráter. É mau caráter assumida né? a minha condição de... O Grêmio não tem mais nada a ver com o Campeonato Brasileiro em termos de título. Eu não sei. E o Grêmio sabe que atualmente o Internacional está em busca de uma reabilitação, de um equilíbrio emocional e tal. O Grêmio não está cutucando o Internacional e o Inter não está caindo nessa esparrela? Cutucando. Ué, dando porradinha, dando letrinha. O Grêmio Daqui a pouco desestabiliza, porque para desestabilizar o Internacional de um tempo para cá, não precisa muito. A ponto de tomar 5-0 num Grenal, a ponto de tomar 3 num outro, a ponto de pedir para os jogadores do Grêmio para que não extrapolem nas redes sociais, o que eu acho normal, até elogiei a procura dos jogadores do Internacional aos do Grêmio, porque se é para aliviar, para não acirrar os ânimos entre os torcedores, porque como disse o João, dentro de campo, para um pouquinho, é dentro de campo que se resolve. Mas agora Para um vamos pouquinho, falar de para um futebol. pouquinho. Não, para aí. Tu acha nobre o jogador do Internacional ir lá pedir para o jogador do Grêmio não tocar flauta? E erraram depois. Para não acirrar a torcida? Mas, Foi para não acirrar a torcida? mas erraram depois? Quando o D'Alessandro fazia oclinhos para nós, não acirrava a torcida? Errou também. Aquilo não era acirrar a Mas torcida. errou também. Quando Não. o Sacha dançava a valsinha na bandeira, a valsinha dos 15 anos, não era acirrar a torcida? Mas tem, mas tem Não, vamos jogos. ser ingênuos. Mas tá? tem gesto nobre também do Internacional. Eu acho que o Internacional pisou na bola. Mas lá em Caxias, no 4-1, o Abelão pediu para aliviar. E mais, quando Chega. o O jogador... que uma vez o Fernando Carvalho disse quando o Inter estava goleando num Grenal? É óbvio que nós vamos tirar o pé, sabe? Porque eu não quero lesionar nossos jogadores. E o Grêmio no 3-0 deve ter feito a mesma coisa. Porque ali era para o Grêmio ter matado a situação do Campeonato Gaúcho. Matou? Mas se complicou quase no outro jogo, tomou 2. O Grêmio podia ter feito 4, 5 ali. Quando o Arthur faz o terceiro gol, o que acontece? O Grêmio não joga mais. Aí, pô, mas se o Grêmio aperta, faz o quarto, faz o Posso quinto. fazer uma proposta? Em vez de eu citar também uma lista de coisas e frases eu citei dos dos dois lados para não jogadores me do complicar. Grêmio, vamos para o campo. Vamos falar do jogo no campo. O campo teve pouca coisa, professor. João, não teve não, João. O Grenal Olha só, costuma ter vou muita falar para coisa você o seguinte, mesmo. olha, linkando a esse fato, eu digo para você o seguinte, o Grêmio, desde que perdeu o Arthur, o Grêmio vem procurando um novo sistema de jogo ou alguém que pudesse... Vocês não gostaram da minha pergunta, mau caráter? Não, mas eu vou te falar, eu vou responder. Ou alguém que pudesse, na verdade, fazer um pouco daquela função do Arthur. Eu acho que tá aí no Olímpico aí, o Olímpico na Arena, esse menino Matheus Henrique, que eu acho que com o tempo vai exatamente exercer Já que aquela não função. passaram na frente dele agora o Jean-Pierre? Não, olha só, o Jean-Pierre é um bom jogador e demonstrou isso exatamente no Grenal. Eu acho que o Jean-Pierre realmente é um jogador que vai ainda dar muita satisfação para os gremistas. Agora, eu acho que naquele lugar ali, onde jogava o Arthur, vai jogar ainda o Matheus Henrique. Eu acho ele um belíssimo jogador. Eu acho um jogador realmente que não vai passar do Arthur, não é? Não vai jogar mais que o Arthur, mas vai jogar igual o Arthur com toda certeza. Então eu acho que o Grêmio, nesse jogo agora, quando entrou o Jean-Pierre, o Grêmio mostrou que ele pode sim, sabe, ele pode sim ter um time tão bom, tão competitivo, como teve na época do Arthur. Ele só ficou meio perdido durante algumas partidas. Não é, professor, não é só o Arthur. Nós tivemos
Eu classifico 5 defecções que nós tivemos e em nenhuma delas a reposição foi à altura. Nós perdemos o Edilson, nós perdemos o Arthur, nós perdemos o Fernandinho, nós perdemos o Lucas Barrios. O Fernandinho entrou o Everton. Hein? O Fernandinho entrou o Everton. Melhorou. Como assim? O Everton era reserva do Estou Fernandinho. dizendo esse ano. Sim, esse ano. Saiu Reposição. Saiu o Fernandinho. Não, tá bem, do eu time, entendi o que o João Everton. quis dizer. Veio o Michael Swell, por exemplo, no lugar do Fernandinho. Tá bem, eu não, entendi. é. Em termos de elenco. Em termos de tá. elenco? Perdeu o Fernandinho, tá. E Perdeu tem qualidade. mais um que eu não estou Barrios. me lembrando. Tem? Não, Pedro, Pedro se Rocha. você lembrar da época boa do Grêmio, Pedro Rocha, né? E Não, aí, estou falando do time que terminou a Jailson. Libertadores. Jailson. 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 Nós tivemos essas 5 defecções e não tivemos uma reposição à altura. Tu está dizendo que o Everton entrou no lugar do Fernandinho? Sim. Eu não vejo o Everton na função do Fernandinho. Eu vejo a reposição do Fernandinho no atual plantel do Grêmio, o menino aquele que era O Alisson. Não, O bebê? não, O Marinho. o Marinho. Ah, não, mas olha Marinho. só. Mas não é, mas o Fernandinho era titular no lugar onde hoje o Everton é o titular. João, com todo respeito, O mas Everton só entra no Marinho, time porque o Fernandinho vai embora. É, mas o Marinho Tanto que na hoje- final da Libertadores, o E pela Everton esquerda não também. jogou. E O pela Marinho esquerda hoje- O também. Ramiro O na Marinho hoje não direita repõe o Fernandinho. E o Fernandinho na esquerda. Tem razão. Ali entrou o Everton. Não, mas eu entendi o que o João quis Agora, dizer. Porque um time se faz com 17, 18, Dois- 19, 20. não, mas dois- Aí tu traz o Michael Swell. Tu confirma o Cícero. Né? Tu traz o Brocador. Então, quer dizer, o Grêmio trouxe gente a menor mas- do que Lucas Barrios, do Porque que Fernandinho, do É uma que... pergunta que eu faço. Aquele centroavante, Lucas Barrios, desculpe o palavrão, mas com toda a cagalhonice dele de ter ser virado de costa na barreira lá, ele é melhor que o André e melhor, Com certeza. e melhor que o Jael. Nós estamos vendo no É Colo-Colo. melhor que o né? André. Nós estamos vendo no Colo-Colo. É. Ele está classificando um time ruim. Eu posso fazer uma pergunta provocativa? Claro. A minha vocês não gostaram e não precisa responder. Não, mas a minha é provocativa. A minha é provocativa. Se o Grêmio tivesse todos os seus jogadores, o Mas daí estaria Kahneman... pelado. Não, se o Grêmio tivesse o Kahneman, agora no Grenal. No Se Grenal. tivesse o Kahneman. Favorito. Se tivesse o Michael. Se tivesse o Everton, se tivesse o Jael. Todos os jogadores que é o time titular do Grêmio hoje. Que são do elenco ainda. Exatamente, O Grêmio teria ganhado o Grenal, o Internacional teria feito frente ao Grêmio. Como seria realmente esse jogo? Esse Grenal realmente ficou assim Professor responde. Só na imaginação. O professor responde depois do intervalo comercial. Só para provocar. Enfiar o foco. Muito bem, o professor Hélio já está falando, mas não é a resposta ainda proposta na pergunta de Luiz Braz. A resposta- Mandar um abraço pro Jaime Bilhalva, que já me ligou aqui, o João Padeiro também. Um abração pro meu amigo Jaime Bilhalva, né? Esse é gente muito fina. Já foi teu eleitor. Sempre. E está sempre ligado em você. Sempre. Na rádio e na TV. Ele merece o É abraço. muito difícil responder a pergunta do professor Luiz, porque né, é o imponderável do futebol. Agora, Tinha eu tudo acho, por pra- exemplo, que se o Kahneman estivesse jogando, a gente não tomava aquele gol. Com o Kahneman jogando ali... Ele é muito atento. O cara não ia entrar, mas entrou, que parecia que estava num desfile de moda. Ele já é elegante, né? Mas não O tinha, Edenilson já mas é. não tinha um marcador a 2 metros dele. Ele Mas e o cabeceou. Wendel? E o Wendel dominando a bola? Também. Parecia que estava naquelas peladas de fim de semana. Mas Com os interessante- gordinhos. Mas interessante. Vou dominar, vou cruzar. Mas interessante. Mirou. como O Edenilson vem fazendo. O Edenilson joga, por favor, eu não estou comparando Finalmente estamos qualidade. falando de futebol, viu, Eu não professor? estou comparando Então- qualidade. São 2 oceanos. Mas o Edenilson joga na posição do Arthur. Não, nem parecido de qualidade, mas na posição do Arthur. E o Renato mesmo dizia várias vezes que pedia ao Arthur que entrasse na área, que usasse a sua qualidade
entrando, pisando na área, aquela expressão que Boleiro usa. O Edenilson tem feito isso com assiduidade. O Patrick também. Não foi só no Grenal. Sim. O Internacional ganhou do Atlético Mineiro por 1-0 com o Edenilson entrando ali dentro. Não, tudo bem, tá certo, que houve mobilidade do cara. Agora, o que eu quero dizer é que ele não se desmarcou. Ele não se desmarcou para receber o cruzamento. Ele não deu 2 passos para receber o cruzamento desmarcado. Ele veio da intermediária sozinho. Ele andou 10 metros, quem sabe. Foi desatenção. Se deslocando em direção ao Ele gol. começou e terminou a jogada. E ninguém acompanhou. Ele começou e terminou a jogada, o que é quase impossível. Para mim, Agora, o grande resposta- prejuízo do Grêmio, A evolução dele, da onde ele estava para onde ele cabeceou, foi tão grande que eu não sei se a responsabilidade de dar o combate era do volante ou era do quarto zagueiro, de João, tanto que ele caminhou sozinho. O grande prejuízo do Grêmio, com a ausência desses jogadores, é que o Grêmio, nas últimas partidas, ele tem tido, assim, mais ou menos 60% ou mais de posse de bola. E isso faz com que o Grêmio possa fazer as suas jogadas com normalidade. E no Grenal teve 58. E no Grenal, não, mas acontece o seguinte, no Grenal, ele aumentou a posse de bola no final. Sabe, no final, depois que o Internacional fez o gol. Mas até o Internacional Era fazer pau a o pau. gol, quem tinha maior posse de bola, o Internacional tinha Não. 51% de posse de bola. Não era. Não era. Antes de não do era. gol. No primeiro tempo, o Grêmio teve mais posse de bola que o Internacional e até o gol também. Não com essa diferença grande, não era- mas o Grêmio sempre ou parelho ou um pouquinho na frente. É o Grêmio sempre. Mas estava muito parelho, professor. Eu acho que sim. E eu acredito que se o Grêmio tivesse completo, essa jogada que o Renato sempre faz de segurar a bola, de ter posse de bola, isso, na verdade, nós faríamos com normalidade, não é? Mas acontece o seguinte, não foi assim. Nós tivemos que não tínhamos Posso dar um jogadores. diagnóstico correto? Nós tivemos que editar o Maicon, vão me chamar de chato, mas eu vou voltar no assunto. Sim, posso dar um diagnóstico? Vamos ver? O que além do fato que o João disse bem, que se o Kahneman estivesse ali, provavelmente o Edenilson não entraria tão livre, eu acho que a ausência do Kahneman cria outro problema para o Grêmio. Atitude. A atitude do Kahneman contagia o time do Grêmio. Bem apanhado, bem apanhado. É verdade. Se tu pegares o jogo contra os Estudiantes lá, o Grêmio estava tomando 2-0 e o único jogador do Não. Grêmio, Maicon. o Maicon estava... O Maicon que foi até pro palco, os caras. Não. O jogador que tinha entusiasmo e que tem mobilidade e que anima o time do Grêmio é o Kahneman. E aí tu pega o Grenal. Ele é impetuoso. Fez o gol, inclusive, né? Agora, no final do jogo, tem um lance emblemático, que é o Maicon xingando o Kahneman porque fez uma falta no lado da área em favor do Mas a Estudiantes lá. atitude O Maicon do estava Kahneman... enlouquecido com os caras batendo, dividindo, e ele começou a dar. Eu até disse, o Maicon só tem que cuidar para não tomar o vermelho. E o Jeromel com o Kahneman também é outro jogador. A atitude do Kahneman Ele tem mais muda confiança. o time do Grêmio. Sim. Vamos fazer o seguinte, para a gente ganhar tempo, tá aí o recado da Marpa, do nosso grande Valdomiro Gomes Soares. Quando terminar de passar o recado, vou fazer o último intervalo comercial para deixar o Maicon, para deixar também os outros informes publicitários, o noticiário e a gente poder debater em cima de tudo isso. Já voltamos. Vamos finalmente ver a entrevista do Maicon. Eu falei finalmente porque tínhamos que editar e tal. Mas tá ali, ó, o Zanota de um lado, o Guerra do outro e o Maicon no meio e descendo-lhe a lenha. Vamos ver. Fiquei concentrado desde sexta com todo mundo, fazendo tratamento para que de repente pudesse amenizar e eu jogasse, mas não aconteceu. E aí quando acabou a partida, eu fui na porta do vestiário e fiquei um por um. E aí no final o Damião passou, olhou para mim e disse que aqui tem que respeitar. Beleza? Depois não bate na nossa porta para fazer essa vergonha que eles fizeram, para parar de zoar, né? Tá debochando do Inter, 1 minuto de silêncio. Toda vez que a gente ganhar, a gente vai debochar, vai zoar, porque faz parte do futebol. Assim como eles ganharam e comemoraram lá, não fizeram a festa? Mereceram a vitória? Não sei.
mas ganharam, então eles podem comemorar. Só que da nossa parte não vai haver isso, não tem acordo, não tem nada. Nós não vamos dialogar mais, não bate na porta, não tenta nada. E a gente tem provas porque as fotos estão aí e são esses jogadores que estavam lá e eles, se eles tiverem consciência e forem homens como são, eles sabem o que eles pediram pra gente, então é isso aí. Como é que tu recebe, por exemplo, a corneta que foi dada pelo Dourado, né? Que falou que Quem? não estava em campo. Corneta de quem? Do Dourado. Quem? Pois é, exatamente. Não sei quem é Dourado. Quem é Dourado? Ele ganhou um jogo meu. Eu vou refrescar a memória dele aqui rapidinho. Ele falou que eu fugi do jogo. Eu joguei 8 clássicos aqui, eu. E não estou inventando. Ganhei 3, perdi 1 e empatei 4. Vou refrescar a memória dele novamente. Onde ele estava nos 5-0? Eu estava dentro da arena. 5-0, perdemos o pênalti. Baile. Aonde ele estava no 2-1, que teve esse episódio aí? Eu estava lá dentro do Beira-Rio jogando. Aonde ele estava no mata-mata? 3-0 aqui na arena. Eu estava dentro de campo. Como que eu vou correr? Eu joguei não sei quantos São Paulo e Corinthians, São Paulo e Santos, São Paulo e Palmeiras, Fla-Flu, Fluminense e Botafogo, Figueirense e Avaí, 8 clássicos aqui. Como que eu vou correr de clássico? Ele disse que tomou 2 injeções. Eu tomo mais injeção do que eu bebo água para jogar. Tenho 33 anos. O jogador não joga sem dor. Impossível. O jogador não joga sem dor. Eu não corri, nunca vou correr. Tenho mais 3 anos aqui. Se Deus quiser, eu vou ficar os 3. Vou jogar mais 20 clássicos pela frente. Vamos ver quem vai sair melhor. Eu ganhei Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil, Recopa, Campeonato Gaúcho, Campeonato Carioca. E Dourado ganhou o quê? Quem é Dourado? Ganhou o quê ele para falar de mim? Aonde eu joguei? Por que eu não joguei? Que eu fugi de Grenal? Fugia? Eles estão aqui de prova. Todo mundo está de prova. Eu quero ver jogar igual eu joguei ano passado, com o pé podre, com o tendão podre. Alguma vez eu vim aqui e mostrei a foto do meu tendão para vocês, falando aqui como é que eu tô jogando. Injeção? Pô, injeção estamos toda hora aqui, ele vê toda hora. Injeção, ó, tem que tomar injeção para jogar. Não conheço o Dourado. E outra, manda calibrar o pé duro dele lá, os fisioterapeutas. Muito fraquinho. Chega, né? Chega, né? Acho que aí, Tá, mas como assim? Foi provocado e respondeu. Tá bom, então acabou. Pronto. Não. Isso aí não é necessário. Não é necessário. Mas não é ele que está errado. Se há erro nisso é o aí, contexto. são os dois. É isso aí. Se há com erro, certeza, são com os certeza, dois. com E depois o seguinte, ele não disse nem uma mentira. Nem uma. Não, que o Dourado é pé duro e que joga pouco, ele disse. Para mim, ele disse uma mentira. Para mim, o Dourado é um dos melhores volantes do Brasil. Tudo bem. Agora com relação... E a medalha agora, de com ouro. relação- Agora, em termos de comparar currículo, não dá para largada. O do Michael é muito maior. O Dourado poderia já ter outras conquistas, porque o Internacional se desenhou bem e tal, mas depois tomou o 5-0. Mas ele foi medalha de ouro, é um menino ainda. Agora, não dá para largada mesmo a comparação. Só a única coisa que eu não concordo com o Michael, que até foi agressivo, é que o Dourado seja pé duro. Eu acho o Dourado muito bom jogador e seria titular e daria ao Michael um desempenho maior no Grêmio. Se ele fosse o camisa 5 do Grêmio e ele fosse o articulador, ele no lugar do Arthur e o Dourado no lugar de um volante. Tá, mas vamos fazer o seguinte. Só isso. O Michael ter dito que o Rodrigo Dourado é pé duro É um desabafo. é o quê? É um desabafo. Tá. E o Rodrigo Dourado dizer que o Michael pipocou no Grenal. Isso é uma bobagem. Tá bem. Olha só. Isso é uma bobagem. O É Michael... que só se diz que o Michael... Não, mas hoje. Não, mas lá que se criticou hoje, domingo. como se criticou eu a critiquei na hora. bobagem que o Dourado disse no domingo. Até porque o Michael tem até uma Só coisa... se falou do Michael porque foi hoje. E o Michael até tem uma coisa que... Eu não ouvi falarem que o Dourado não devia ter dito e que não sei o quê. Eu depois do jogo eu disse. Depois do jogo eu disse. Agora, eu vou dizer uma coisa. Muitos disseram que ele disse bobagem. O Michael... E disse mesmo. Eu escutei esse programa aqui ontem e segunda-feira e não ouvi dizerem que o Rodrigo Dourado não devia ter dito. E Com essa veemência, tu tem razão, não foi dito. Não. Agora, vou dizer uma outra coisa que o Michael não pode dizer em favor dele. Os últimos anos do Michael têm sido
fundamentais para as conquistas do Grêmio, que ele não pode dizer porque senão ele diminui os companheiros. Ele foi um dos protagonistas do surgimento rápido e até da escalação mais urgente do Arthur para o lugar dele, porque ele fez a leitura correta de que ele não poderia continuar jogando no sacrifício. Ele tem jogado muito no sacrifício, tem jogado até lesionado. E eu elogiei em 2 jogos o Maicon, em que ele foi decisivo para o Grêmio. Para mim, esse jogo da Argentina contra o Estudiantes, e teve um outro jogo aqui que ele encarou também o adversário. Teve um jogo aqui que o Felipe Melo, por exemplo, bateu no Luan o tempo inteiro e ninguém tirou as dores pelo Grêmio. Eu acho que o Maicon não estava em campo. Olha só. Então, eu acho que o Maicon tem milhares de características positivas, só que eu acho que exagerou. Olha só, exagerou muito. Como o Rodrigo Maicon Dourado disse bobagem. Disse no bobagem. domingo. Com certeza. Se não foi dito domingo, está dito agora. O Maicon é um grande jogador, com toda certeza. Eu até acho que ele não tem jogado bem nas últimas partidas. Acho que não. Não, ele está com pouca condição clínica. Exatamente, mas ele, que é um grande jogador, Quem não jogou nada no Grenal, e já que eu vou falar do meu time, claro, né? Não vou nem analisar o adversário. O Luan, que é realmente um grande jogador, não é? Ele tem se portado nas últimas partidas, não assim como ele já jogou no Grêmio, dando muitas alegrias para todos nós. No Grenal, olha, meu Deus do céu, depois que ele saiu e entrou o Patrick. Não, Jean-Pierre. Nós tivemos realmente um outro Grêmio, um Grêmio mais postado, melhor articulando as jogadas, sabe? O Jean-Pierre conseguiu articular melhor do que o Luan. O Luan estava perdendo todas as jogadas, o Luan perdia. Pois é. Teve uma jogada que o PP, que eu acho que é um grande jogador, o PP também, que o PP entrou muito bem no Grenal. O PP entrou tabelando na área e jogou a bola para o Luan. O Luan poderia ter devolvido a bola para o PP e o PP entraria livre. O PP não estava impedido. O PP entraria livre e podia fazer o gol. Ele quis dar um drible a mais. Agora, como o Grêmio tem apresentado mais novidades nas categorias de base do que o Internacional? Com certeza. Muito mais. Mas é lógico, é óbvio, se o Grêmio está 2 anos ganhando tudo que participa, tu tem muito mais condições de surgimento do jovem. Mas em 2015, quando o Internacional estava voltando para a Libertadores da América e quase foi campeão, porque chegou entre os 4 melhores, beliscou, o Inter lançou um monte de jovens e ainda não estava nem estabilizado. Tinha jogadores veteranos, tinha o Juan, tinha D'Alessandro. Mas no momento que tu tá bem... Mas começou apanhando o ano Mas escuta, o Diego Aguirre. Em vez de tu comprar jogadores, tu pode tentar lançar. Agora, no estágio atual do Internacional, era muito mais urgente conseguir fazer uma campanha consistente, conseguir não disputar a possibilidade de rebaixamento. E aí o Internacional vai contratar o Rossi, o Luca, me ajude, o próprio rapaz esse que está machucado, que veio do Fluminense, o Wellington alguma coisa. Silva. O Wellington Silva, o próprio Jonathan Alves, o Guerreiro. Entende? O Internacional é difícil tu dar oportunidade para os jovens nesse momento. Tu precisa consolidar o time. Se o Internacional continuar com essa boa campanha e for campeão ou vice-campeão do Brasil, ou 3º lugar, enfim, e for direto para a Libertadores, estabilizar o time e o ano que vem for bem novamente, tu vai ver que vão começar a surgir gente da base. Muito bem, olha que o Grêmio é 6º colocado. O Grêmio busca voltar a vencer no Brasileirão, enfrenta o Paraná sábado na Arena, nos últimos 4 jogos pela competição. Com reservas. O Grêmio, com reservas. Com reservas. O Grêmio ganhou só uma partida nas últimas 4. Kahneman e Everton voltam a ficar à disposição, devem atuar. Maicon pode ser escalado para readquirir ritmo de jogo, mas aí eu não sei. O jogo é terça-feira já. Volante esteve fora das últimas 3 partidas e o restante da equipe deve ser toda ela reserva. O Internacional, em cima disso, o Tite deu uma entrevista hoje, ontem, enfim, estava sendo reproduzida hoje. Deu uma porrada no Trump também. Garantindo que nenhum dos jogadores envolvidos na Copa do Brasil vai jogar mais de meio tempo. Sim. Meio que tentando remendar
Agora eu vou te dizer uma coisa, é brava essa seleção brasileira. É bravo. Uma notícia importante. Aí eles convocam os jogadores para não jogar, aí desconvoca um jogador que está lesionado, o jogador vai jogar amanhã. O Fagner. Olha só, uma notícia importante para o Grêmio é que o Grêmio vai poder inscrever mais 2 jogadores agora para a Libertadores. Jean-Pierre e Matheus Henrique. Jean-Pierre e Matheus Henrique, que eu acho excelentes. Excelente. Eu contrataria um centroavante e inscreveria. Sei lá, só pode contratar da Série B, me disse hoje um dirigente. Não, mas o Jael quando tem... Eu liguei, não vão contratar Pois um centroavante. mas aí é que tá. Agora ela tá aqui. É que o Jael, além... O Jael, 40 dias para Jael não voltar. tem Qual é o centroavante Não, 40 que tem dias parado. disponível para tu contratar em 2 dias? Peraí, não é assim. Ué, Michael Rubin. Quem? Não, esse Michael Michael Rubin aí Rubin. também já... Aí tu vai trazer um cara já se jogador do fresqueou exterior, tanto. ele não joga. Ele tu não regulariza a tempo, Rec. Tu contrata ontem... Pro segundo jogo contra o Tucumã aqui, Usar o Luan peraí. de centroavante, o falso centroavante ali, o centroavante, o Luan de centroavante. E aí você faz... mas aí já falta um meia. Jean-Pierre. O Jean-Pierre, mas aí O você... Jean-Pierre já vai disputar com o Matheus Henrique, porque falta o Michel. Não sei. Não, Tá faltando um. Tá faltando um. Essa ideia do Luan... Faltando 2. do Luan jogar na frente com o Everton, essa ideia me agrada. É boa, é boa. Me agrada. Tá aí, se colocar o Ramiro aqui. Maicon, Ramiro, Jean-Pierre, e aí Alisson de um lado, Everton do outro e o Luan de 9. Aí ficou 12 no time. Não, 12 não. Ficou? Não, eu tirei os outros. Tirei Cícero, tirei Matheus Henrique, só coloquei o Jean-Pierre. É Maicon, Jean-Pierre, Não, o Grêmio joga Maicon, Ramiro. Não, muita mudança. Não, Maicon e Ramiro, 2. Tu vai tirar o Michael da segunda posição do meio Não. campo, botar no primeiro. Posso botar o Ramiro de primeiro? Não. Aí tira o Ramiro de Mas terceiro coloca o homem. Alisson, onde já funcionou? Não, e pra mim... Eu não estou acidentando o time do Grêmio. Eu estou colocando o Jean-Pierre na muita do Luan, mudança. que o vereador disse que joga mais, o Luiz Braz, que É muita mudança. O Michael jogou mais no Grenal. Joga O bem. Michael tem que eu não tô jogar. acidentando. É só não inventar, deixa o Michael na segunda. Deixa o Michael na segunda, o Ramiro na dele. E põe um jogador na primeira, adianta Mas o qual Luan. é o jogador da primeira? Estamos o em Michel- falta. o Michel não- Mas não tem condições. Então vai jogar o Matheus Henrique. Ou Mas vai aí não é jogar- primeiro. Ou vai jogar o Cícero. Aí não está funcionando. Vai jogar o Eu quero que Cícero. funcione. O quê? O Cícero não está funcionando com o Maicon. Não é o Você Cícero. não jogou nada no Grenal. Cara, com quem? Jogador não. molenga. Parei, com quem? Para jogar lá na Argentina. O Cícero com quem? O Cícero joga com a bola no pé. Eu não estou comparando estilo de jogo nem capacidade técnica. O Cícero é uma espécie de Douglas. Joga com a bola no pé. E o Douglas pode fazer a do Luan, hein? Pelo menos por meio tempo. O Douglas pode fazer a do Luan. Por Mas meio não tempo. entrou no Grenal. Mas olha só, quando o Arthur Dá a estava... impressão que ele está condenado, não entrou no Quando Grenal. o Arthur estava, jogava o Michael, jogava o Michael e o Não Arthur. vai jogar, não tem Sim. condições atléticas de jogar. Olha, o Michael pode fazer esse homem o primeiro homem de meio de campo e joga o Matheus Henrique no lugar do Arthur, sabe? Eu acho que aí nós ficamos bem. Aí você coloca Ramiro. você coloca o Luan mais à frente e você pode colocar o Jean-Pierre aí, sabe, para fazer. Mas daí sobra o Ramiro. É muito guri, não é muito guri, tio. Não sobra, o Ramiro continua É muito. na dele. Você também tem isso, João, tá certo? O Ramiro continua na dele. O Grêmio Não, mas tem- ele está botando o Matheus Henrique e Jean-Pierre. Porque tem 2 lugares, ele está tirando o centroavante. Tá tirando. Tirou o centroavante, o Luan foi pro lugar Tirou o dele. André, tá certo. É porque não dá para. Porque ele está dizendo o seguinte. Tirou o André. Ele está dizendo Matheus Henrique, Maicon, Ramiro e Jean-Pierre. E Everton. E na frente Everton o Luan. e Luan. Isso. É isso. Não é ruim também. Não é ruim também. Olha, não dá para jogar. É que não dá com o tempo André. de treinar, né? Com o André não dá para jogar.
Será? O André, quando entra, desanima todo mundo, entendeu? Tá muito ruim. Mas será que não Ele perde todas Será que não as vai jogadas. desabrochar lá na Argentina? Pois é, mas e se não desabrochar? Aí nós perdemos o jogo. Aí nós vamos ficar com mais uma flor pedalada. Essa lesão do Jael foi muito ruim para o Grêmio. Foi. Foi, muito terrível. ruim. Qual é? A lesão do Jael. Terrível. No momento em que ele se Se o jogo fosse em casa, não seria tão ruim. Como titular. Ele se consolidou como titular no jogo com o Botafogo. Olha aqui, Não, ó. e ele tecnicamente tem as suas limitações, mas ele é um jogador que se entrega. Ah, sim, Kahneman. é fantástico. Ele é o Kahneman do ataque. Ele tem o espírito do Kahneman, É que ele exatamente. sempre precisou brigar por um prato de comida. Mas com o Ele Jael, nunca foi um craque, né? Com o Jael em campo, o Grêmio tem dois Já o jogadores. Lucas com Barros essa podia, por atitude. exemplo, fazer dengue aqui. O dengo. Como é que Eu é? não soube. Dengoso. O João, eu não sei se você teve notícia, a atuação do Kahneman na seleção argentina. Eu Ele não foi reserva, ele jogou, parece que só no 15 ou 20 minutos. Olha, mas é um absurdo, né? O Kahneman se reserva naquela seleção argentina. Mas como é uma renovação, vai jogar um jogo outro vai jogar outro. O Tite hoje já mudou 7 posições. Agora, uma O bom é ele possibilidade. estar no meio, não está no bolo. E que se continuar do jeito que está, nós vamos ter outro argentino convocado daqui. Hein? Se continuar jogando do jeito que vem jogando, Vitor Cuesta. ele vem jogando muito bem. Tanto é que a bola de prata, Não, o Inter tem 3 na bola de prata, é surpreendente. mas a zaga da O bola de Internacional, prata... acho que o Internacional daqui mais uns dias não vai ter que pedir para parar o campeonato. Tem tanto jogador convocado que vai ter. É debochado. continuar Vai ter que não. parar o campeonato. Eu acho que é uma conspiração. Os caras da bola de prata escolheram os do Inter e não escolheram de outro time. Deve ser coisa do Noveleto. O Noveleto está conseguindo um baita negócio pro Grêmio. Está colocando a Copa América na arena. Essa é uma briga do Noveleto. O que o Grêmio ganha com isso? Desculpe. O que o Grêmio Grêmio... de receber uma competição internacional. Não, quem vai O receber Inter é a ganhou Arena. com a Copa do Mundo. Quem vai receber é a Arena. Diferente. Quem vai receber é Ah, quem... o senhor quer entrar nessa discussão que a Não, casa não é do Grêmio? Nesse momento, Não. quem é que deu Só o se preço? alguma igreja comprou ali que eu não só saiba. um pouquinho. Quem é que deu o preço? Quem é que deu o preço? Foi o Grêmio? Foi a Arena. Então, Negociou, inclusive. não foi o Grêmio. Mas lá no futuro vai se dizer que foi na casa do Grêmio. É isso que eu quero dizer, professor. Aqui tudo é Grenal. A arena Se não perde existe. Grande né? coisa que ele está conseguindo pro Não Grêmio. existe arena sem Grêmio. Existe arena sem Grêmio? Não existe. Não. existe. Uhum. No Inter, Colorado enfrenta a Chapecoense na próxima segunda na Arena Condá. Internacional vai em busca da primeira vitória em Chapecó. 3 confrontos, 2 derrotas e 1 empate. Não foram 3 derrotas lá? 4 semanas com jogo só nos finais de semana. Hein? Que maravilha. O Daí tem todos os titulares à disposição para a partida. Iago retorna de suspensão. Única dúvida entre Jonathan Alves e Leandro Damião. Seleção brasileira, teu assunto predileto, João de Almeida. Hoje contra os Estados Unidos, daqui a pouquinho, não perde. Não, Coloca o contra relógio para El- despertar. Contra El Salvador. Nos Estados Unidos. Gastar Nos luz Estados ligando a televisão para ver jogo da seleção Vai brasileira. gastar luz? Não, contra Televisão El não consome quase Salvador. nada de luz. Tá Um nessa pouquinho maleza. consome. Contra El Quem Salvador. paga a conta lá é a dona É Jane. contra El Salvador. Quem paga a conta de luz lá é a dona Jane. Não, vale a pena. Sabe que vale a pena esse jogo? Eu quero ver o Arthur, que eu gosto muito de ver o Arthur jogando. E o Cebolinha, que eu acho que vai entrar no segundo tempo. Né? É impossível que o Tite leve o Cebolinha para lá para jogar só aqueles 15 minutos lá que E jogou. entrou bem, hein? Entrou muito bem. Entrou muito bem, solto. Olha, eu digo para você assim, jogou mais que o Neymar. Sabe, ele fez jogadas mais incisivas do que o próprio Neymar. O professor Só saltou. tem uma Ele não maneira. disse que é melhor, o professor saltou ali. Não, ele não disse que é melhor que o Neymar. Só- O professor se assustou. Jogou melhor. Só quero frisar que o Tite é impressionante como treinador, não aprende com os próprios erros. Tá frouxo o meio campo? Não, o Tite errou na Copa, botando o Felipe Coutinho e jogando num 4-2-4. Ridículo. Não existe mais isso no futebol. ultrapassado. E agora tu pega a escalação contra os Estados Unidos e o próprio El Parece que Salvador. nós estamos indo para a Copa de 70. 4-2-4, de novo. Eu comentei hoje na Grenal de manhã, critiquei, porque se nós queremos treinar e aproveitar o tempo e sacrificar os clubes,
Mas vamos fazer um time que vai jogar, não interessa se é contra os Estados Unidos, contra Mas o pior é que nós é vamos nos esse preparar time. para 2022. Mas Rec é esse time, ele jogou assim na Copa do Mundo. Ah, bom, mas daí, Mas Rec, ele jogou assim na Copa do Mundo. Por isso que a gente até perde agora. para um meia jogando, marcando pela direita e um centroavante marcando pela esquerda. Olha só, mas eu acho que se vai renovar, tinha que aproveitar esses jogos dos Estados Unidos e El Salvador para colocar. Só para confirmar, o pessoal são 3 novo, derrotas pra poder- do Chapecó ao Inter. Para poder ver, olha só, eu queria ver o que o Everton rendia, quando Deus sabe, de repente jogando uma partida toda, não é? Ele vai usar agora os 5 jogadores ou 6 jogadores, não é? Que ele levou para lá. Mas ele poderia ter tido o time todo novo. Por que o Neymar vai jogar lá? Sabe, não tem porquê. Sabe o que né? eu acho que o Tite está de escravo, professor João Luiz Braz, da frase que ele fez. Eu não sou da escola gaúcha, eu sou da escola brasileira. Acho que ele está contagiado por aquele negócio de jogar para frente. É o Nogueira lá. Então ele que faça uma seleção só com o jogador do Rio e São Paulo e nos deixa quieto. Olha só, ele está, para mim, nossas ele está competições, refém hein? do Neymar. Desde a da Copa do Mundo, tudo que ele faz em função do Neymar. Ele vai mudar algum jogador, ele muda Capitão. o jogador, agora, capitão. Então, tudo que ele faz na seleção, ele faz em função do Neymar. Enquanto ele fizer isso, sabe, não vai dar certo. Mas é o único... Liga esse- cair. Mas só um pouquinho, o Neymar é o nosso único extra-classe. Não tem mais nenhum. Olha, não mostrou na Copa do Mundo ser um extra-classe. Tudo bem, mas Não continua sendo. Ah. Continua sendo, mesmo que ele tenha feito uma má Copa do Mundo, que eu acho que... Ele é a extra classe se a gente considerar o padrão atual do Sim, futebol. padrão atual. Hoje, no futebol mundial, o único jogador da seleção brasileira que é um destaque é o Neymar. Muito abaixo do Cristiano Ronaldo, muito abaixo do cara aquele lá. Aquele francês? Messi. Muito abaixo do Não, Mbappé. Isso, é Mbappé. como é o Modric? Modric. Muito abaixo. Olha aqui, ó, o time para hoje. Neto, Éder Militão, Marquinhos, Dedé e Alexandro, Casemiro, Arthur, Coutinho, Douglas Costa, Neymar e Richarlison. Só tem uma maneira de você me fazer ver esse jogo da seleção brasileira na televisão. É me levar para um restaurante, me homenagear com um chopinho gelado. Aí eu fico ali tomando meu chopinho e olhando. Mas se for para te vocês deixar fizerem feliz, isso, nós fazemos isso, eu, professor. o Sim, Luiz Braz. sim, Nós sim, queremos sim, a sim. tua felicidade. Bom. Se tu consegue digerir a seleção tomando um shopping, nós vamos ajudar. então desde já digo que aceito. Luiz Braz é radialista e sabe que a gente não diz 18 horas, ou diz 6 da tarde. Né? Exatamente. Até pode dizer 18 horas, né? Mas Com essa voz bonita que você tem, Rex, você pode dizer 6, 18. eu que tenho voz bonita, isso é para humilhar o cara. Com o João de Almeida Neto, com o Luiz Braz, eu não tenho essa pretensão. Não, mas é que o João de Almeida tem assim, uma harmonia na voz, né? João de Almeida Neto, eu vou fazer um programa de fim de ano, ele e o Anchieta aqui. Eu queria chamar a atenção. Olha aí, olha. Ou dividindo, ou um dia para cada um. Me chama para assistir o programa. Não, vem junto aqui participar. Olha, Tá combinado. Rec, eu Será um queria prazer. cham- eu posso cantar Reginaldo Rossi daí? Eu queria Vocês chamar... vão cantar um negócio mais classudo e eu vou lá e no brega. Eu queria chamar a atenção para um absurdo que se faz no futebol brasileiro e que meio que paramos de destacar. O Palmeiras e o Cruzeiro, entre os meses de agosto e setembro, até o início de outubro, vão jogar todos os finais de semana e todos os meios de semana. Todos. O senhor Infalível. está morrendo de inveja deles. Não. É que se Eu queria estar nessa maleza deles. Rec, se fala de como isso rebenta com jogadores, se fala de como isso O prejudica. pior é verdade, tá aí o Michael rebentado, tá aí o Jael sim. rebentado, tá aí o Michel rebentado, Mas é. tá aí. Então, Ele não consegue jogar. então, mas veja. O Léo Moura troteando. Mas o Grêmio agora vai ter uma semana, porque foi eliminado da Copa do Brasil. O Flamengo foi eliminado da Libertadores. Então vai ter na outra semana. Quer dizer, eles já têm o que comemorar então, professor. Agora, o Cruzeiro e o Palmeiras continuam jogando todo mês de agosto e todo mês de setembro, todos os fins de semana e todos os meios de semana. E o E Internacional... o Cruzeiro vai ganhar 3 reforços, hein? Sobis já ganhou, E o o Sassá
E o Fred. E o Internacional também tem que ser frisado, tem a vantagem que joga, como São Paulo, joga só nos finais de semana, todo mês. O Internacional jogou domingo, vai jogar segunda-feira da outra semana, depois joga no domingo, depois joga no outro domingo. Isso ajuda. O São Paulo faz a mesma coisa. Se o Palmeiras sobreviver em termos de pontos a essa maratona do mês de setembro, eu acho que ele se torna candidatíssimo. É que o Palmeiras tem um Campeonato diferencial, Enio, que é o grupo. É parelho. O grupo do Palmeiras É enorme. é terrível. Mas é menos numeroso que o do Grêmio e do Inter. Mas é mais qualificado. Mas é que tinha dinheiro, tinha muito Eles dinheiro para eles contratar. contrataram bem sempre. Eles têm 2 a 3 jogadores para cada posição. Mas com o dinheiro que eles têm, Tem jogadores que a gente até esquece. Patrick, lateral direito, eu nunca mais ouvi falar. Agora, Rec, olha só, está custando a que ele entrar é o como terceiro titular reserva. no Grêmio. O Léo, o outro Léo, não o Léo Léo Moura, Gomes. O Léo Gomes. Porque acontece o seguinte, todas as vezes que o Léo Gomes tem entrado nos últimos jogos, ele tem entrado muito bem. Só que o Renato coloca sempre o Léo Moura e o Léo Moura joga toda a partida. Agora, eu acho que o Léo Gomes tem jogado melhor do que o Léo Moura. Tem mais juventude, mais força e tem tratado muito bem a bola. Mas não tem a técnica do Léo Moura. Ah, mas ele está jogando muito bem. Ele tem jogado muito bem. Eu acho que ele dá, na verdade... É igual o Edilson. O Edilson não tinha a técnica do Léo Moura, mas em compensação ele dava para aquele setor mais força, né? O Léo Gomes é capaz de dar mais força. A única coisa que o Léo Gomes não tem é aquela categoria para bater falta, né? Que o Edilson tinha. Mas ele traz de volta aquela força do lado direito do Grêmio, que eu acho que nós estamos por sinal, precisando. o Edilson é muito parecido com o João. É. O João lembra muito o Edilson. Lembra muito o Edilson. Se o Edilson nem barba não tem. Tem. Será? Tem. A barba é Lá, preta lá. também. Tem. Dá um close, hein, vamos ver? Tem. Lembra Sou muito. muito mais Edilson. bonito que ele. Eu Galã. disse que lembra. Galã. Mas eu acho que o Edilson é um jogador que faz muita falta ao Grêmio. Desde que saiu. Mesmo o Léo Moura, que é um jogador tecnicamente muito bom, mas o ímpeto, aquilo que nós falamos da atitude do Kahneman. Como torcedor- Da atitude do Jael. Se o Alisson não faz esse gol, o torcedor ia fechar 100% com o senhor. Mas como o Alisson fez o gol da classificação contra o Estudiantes, fica aquela história que foi um bom negócio. Que foi um bom negócio. O Grêmio não fez negócio nenhum. O Cruzeiro veio aqui e Veio pegou. aqui e roubou o jogador. Como o Grêmio já fez, como o Internacional já fez, por favor. Mas não foi um negócio entre Grêmio e Cruzeiro. Mas vieram o Alisson e o Tony Anderson. Não, mas a vantagem que o Cruzeiro levou nessa transação aí não é grande coisa, hein? Mas porque ele não está jogando. Não, Se mas ele jogasse, seria um machucou. titular absoluto. Não, mas eu acho o Alisson É um um bom grande jogador. jogador. Eu acho bom jogador. O Alisson é um bom jogador. Eu acho que ele não foi bem no Grenal. Não foi um mau negócio. O Grêmio está O com o Alisson. Alisson aí. Não é um mau negócio, não. Hein? É bom. O Alisson não jogou bem o Grenal. Mas vinha jogando bem. Não, ele joga bem, é um bom jogador, sim, com certeza. O Alisson fez o gol. O Alisson fez o gol. Se o Alisson não faz aquele gol milagroso, gente, não era essa análise. Mas ele vinha jogando bem, ele Se já o vinha Edenilson jogando não bem. faz aquele gol sozinho. Não, é diferente. Eu estou falando do gol aos 49 do segundo tempo, onde o Grêmio estava sendo desclassificado dentro da arena. Então foi um gol importantíssimo. Não, eu estou me referindo ao Alisson. O Alisson não joga. Importantíssimo. Há muito tempo que não joga bem. Só que ele fez um gol extraordinariamente importante. Agora, ele não vem jogando bem. Não vem. Mas era uma opção permanente. Ah, não, eu acho que sempre que ele entrou nas últimas partidas, aí ele entrou bem, ele fez a função dele bem direitinho, sabe? Luiz Braz, você então colocaria Luan na frente? Eu colocaria o Luan na frente, como já houve, né? Uma formação numa Sacrificaria o determinada André. época. Ah, não é sacrifício, André, é tirar o sacrifício da torcida do Grêmio e ter o André no campo, sabe, João. hoje. Uhum. É uma opção, mas eu também não me embandero muito com essa possibilidade, porque eu acho que o Renato não vai fazer isso. Não. E acho que ele vai botar o Cícero de novo. Eu acho que vai ser Cícero, Maicon, Ramiro, Luan, Everton. Everton e E André. e André.
Eu acho que vai ser bem previsível. Aqui em Porto Alegre, depois de testar um pouquinho mais o Jean-Pierre entrando na sequência, com o Matheus Henrique tendo algumas possibilidades, e alguns jogos. E tem que dar mais... Não, é que o Renato tem essa questão da cumplicidade com os jogadores. Ele não vai queimar os caras, tirando numa hora decisiva. Diga, Brás. Eu acho que não podemos esquecer o PP. O PP tem jogado muito bem e eu acho que ele precisa de mais espaço para poder jogar o futebol dele, porque realmente é um grande jogador. PP, mas aí tem Alisson na frente, tem Marinho na frente. Não, Marinho, acho que Marinho não. Essas outras acontecimentos, o Marinho não está disputando essa vaga, não pode. Como chegou mal o Marinho. Que decepção, né? Até amanhã, às 1h25 da tarde. 1h25.